Trust me, that is all I need. So I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre qual a importância, tá certo? De se fazer uma boa avaliação física para o acompanhamento de um personal ou se você treina sozinho. Pelo seguinte, uma avaliação física, tá certo? Bem feita, ela traz elementos, elas nos trazem informações que baseiam, certo? Que nos baseiam para poder fazer uma boa prescrição no treinamento. Porque imagina só, você pode ficar treinando aí à toa, beleza. Só que assim, você tem que saber para onde você está indo e o mais importante, aonde você tá certo? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ficar magrinha, eu quero ficar boladão, quero ficar fortão. Então, o que acontece? Uma das coisas mais importantes, tá certo, que a avaliação física dá, é a gente poder fazer uma análise da composição corporal, certo? De repente ali a gente já consegue identificar, por exemplo, às vezes um déficit muscular, entendeu? A gente tem um norte, se existe uma determinada região ali que a gente tem que dar mais ênfase, sabe, no treinamento. Então é bem legal fazer esse acompanhamento. Para ficar mais fácil visualizar, eu vou mostrar na prática aí essa ferramenta. Quais são os dados que ela nos fornece, tá certo? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta, na verdade uma planilha que eu utilizo para prescrição de treinamento dos alunos que fazem personal. Na verdade é uma planilha de avaliação física que com os dados que eu tenho através dela me facilitam na prescrição de treinamento. E aí vocês vão entender o porquê. Como é que ela funciona? Aqui eu tenho os dados gerais, né? Nome, gênero, a idade, a etnia. Isso aqui é muito importante por conta da fórmula. Lembrando que esses dados aqui são fictícios, tá? Eu só fiz para poder fazer uma demonstração. Os diâmetros ósseos. Aqui eu tenho a frequência cardíaca. Eu posso fazer um trabalho de frequência, trabalhar com reserva para trabalhar zona de treinamento, né? De repente para um aluno que está treinando para correr. Mas não é o intuito da planilha, eu não vou entrar nesses detalhes. O controle bioquímico, de repente um aluno aí com diabetes, né? A gente faz esse acompanhamento. O mesmo vale para a pressão arterial. Vamos para a parte aqui embaixo que começa a ficar legal. Aqui eu já tenho análise corporal no que se refere aos perímetros, certo? O que seria isso? Nada mais do que a circunferência. A circunferência. Aí eu vou ter aqui braço, antebraço, tórax, cintura, abdômen, quadril e assim por diante. Quando eu lanço esses dados, tá certo? Juntamente com esses dados aqui, que são as dobras cutâneas, ou seja, a gordura, ele me dá uma classificação muscular. Tá vendo aqui, ó? Volume muscular adequado, a massa adiposa, área muscular do braço, muscular de coxa. Por que isso daqui é legal? Num primeiro momento, através dessa avaliação, a gente pode detectar algum tipo de déficit muscular, o que já dá um norte para a prescrição do treinamento. Muitas vezes é preciso dar ênfase, né, em determinada região. Tá? Outra coisa que vocês podem perceber é que, à medida que eu lanço esses dados aqui na planilha,
ele mostra aqui, ó, nessas bolinhas a plotagem, tá vendo? E aí, o que tem a ver isso? Porque quanto mais próximo da zona verde aqui, quer dizer que está dentro de um parâmetro de normalidade, né? Quanto mais ele vai para os extremos, tá vendo? Aqui menos normal, menos ainda. O mesmo vale para cá. Aí você vai perguntar, pô, isso aí é bom, isso aí é ruim? Depende. Depende da análise que a gente está fazendo. Se, por exemplo, eu for analisar, se eu estiver analisando aqui as dobras cutâneas, logicamente que se aqui está dentro de uma normalidade, quanto mais próximo do vermelho aqui no negativo, é melhor nesse caso, porque demonstra que o aluno tem um percentual de gordura abaixo dessas determinadas regiões. É isso que ele vai mostrar. Além disso, eu tenho a distribuição da composição corporal. Tá vendo aqui, ó, 78 quilos, ele é o total. A gente pode perceber que isso daqui não está em percentual de gordura. Você fazer isso é simples, se resolve com uma regra de 3, né? Mas aqui ele mostra separado, olha lá, massa muscular, massa livre de gordura, tá vendo? A massa magra, adiposa, a gordura. Já esse quadro ele se refere a se eu quiser fazer um teste de RM, de repetição máxima, para medir a evolução da força do aluno, por exemplo. É possível fazer esse tipo de trabalho também e o acompanhamento por essa planilha. Isso aqui é uma avaliação. Eu gosto de fazer essa avaliação a cada 45 dias. Por quê? Porque muitas vezes o resultado ele não se dá na balança, né? Então, assim, quando a gente tem isso em números, fica bem mais fácil, né, de fazer uma análise, né? E aí, no decorrer das outras avaliações, se eu for para uma segunda avaliação, por exemplo, o esquema é o mesmo. Tá vendo aqui os dados de uma segunda avaliação, tal, se eu quiser fazer uma terceira e assim por diante. O que isso daqui é interessante? Porque eu consigo ter um comparativo, tá vendo? Por exemplo, ó, primeira avaliação e segunda avaliação. E na plotagem ele me mostra a evolução, se teve uma evolução ou se teve uma piora. Nas dobras cutâneas, a mesma coisa, tá vendo? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, tá tudo igual, né? Os dados são fictícios, como eu mencionei. Se eu falar em bíceps 20, e depois na segunda avaliação foi para 15, ó. Primeira avaliação do bíceps, e a segunda avaliação é a bolinha amarela, tá vendo? Ele me mostra aqui. A gente tem uma visualização bem interessante para esse acompanhamento, não só minha, né, mas quanto para o aluno poder verificar isso. Então, basicamente, a apresentação da planilha é essa. Girl, trust me, that is all I need. So I'm still at your heart tonight.